o IDC África não só não tem reunido em nenhum dos países africanos, mas como tendo ido reunir na capital do ex-país colonizador, passa esta mensagem de uma subalternização da africanidade em função da ocidentalização e em função das antigas colônias. A mim isso caiu mal. Em relação ao discurso, mais uma vez, eu aproveito aqui lembrar. Primeiro devo dizer a quem não sabe que eu, durante a Guerra Civil, eu fui, diria, comandante de soldados da paz, porque eu trabalhava nas Nações Unidas e o meu trabalho era, entre outros, dirigir colunas para distribuição de ajuda humanitária atravessando zonas de guerra. Como funcionário das Nações Unidas na época, eu fui testemunha muito próxima de tudo aquilo que a comunidade internacional fez pela paz em Angola. E deve-se dizer que, do ponto de vista da ajuda humanitária, a comunidade internacional fez um trabalho excelente, ao qual, no meu entender, Angola, o Estado angolano, deverá ser eternamente grato. Já o mesmo não aconteceu em termos da mediação do conflito e da procura de fórmulas e maneiras do alcance da paz. A comunidade internacional não conseguiu trazer a paz para o nosso país. O nosso país alcançou a paz porque o estádio da guerra permitiu que os angolanos, na altura, decidissem que era a altura de fazer a paz. E o estádio da guerra foi uma vitória militar das forças governamentais e uma derrota militar das forças da UNITA, que fizeram com que, então, a liderança da UNITA compreendesse que o futuro do país não estava na continuação da guerra, mas estava na paz. E digo isso por quê? Digo isso porque eu penso que isso sim é uma regressão à história, esse exercício do presidente da UNITA em ir fazer queixinhas ou ir queixar-se na comunidade internacional, porque não há nenhum país que conseguiu resolver os problemas do seu desenvolvimento por via da comunidade internacional. Isso é que a história nos diz. Isso sempre foi possível, isso só aconteceu quando no interior do país, as forças do país encontraram fórmulas, todas elas, para a pré-campanha eleitoral. Nós estivermos recordados, a liderança da UNITA e da FPU gastou quase todo o tempo da pré-campanha em périplos pelo estrangeiro. Digamos assim, a justificação que foi dada era que, naquela altura, iam lá para que a comunidade internacional fizesse não sei o que em relação às eleições, etc. e tal. Eu lembro-me como líder de opinião, em artigos, e participei em debates, inclusive como o Dr. Olívio Nquilombo aqui, eu dizia naquela altura, o esforço devia ser endógeno, virado para dentro. A UNITA depois poderá naturalmente dizer se esse esforço deu os resultados que queria ou não, mas a verdade é que eu me lembro que inclusive no seio da própria comunidade diplomática havia essa estranheza, dizendo, mas então eles, em vez de fazerem o que os outros fazem, convencerem a população, irem para o interior do país, andam pelos outros países, será que quem vai votar são os estrangeiros? Mas, Dr. Celso, há ou não sinais claros de estar a haver uma regressão na democracia, quando, por exemplo, o líder na oposição não tem espaço na comunicação social? Eu acho que não há, em meu entender. Não há, porque quando nós fazemos uma análise evolutiva, quem quiser analisar a história recente do nosso país poderá dizer que a nossa evolução não está na velocidade que nós gostaríamos, mas não faria sentido, seria um total absurdo dizer que a democracia em Angola está a regredir.